Boa tarde para você que está aí para mais um episódio do seu podcast preferido, Um Olhar para a Infância. Essa que vos fala é Adri da Loca e você já sabe, eu estou aqui. O ano mudou, mas eu continuo a mesma e sob os mesmos princípios. Vamos relembrá-los comigo? Crer, curar, crescer e compartilhar tudo acerca do universo infantil. Para você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, enviar esse episódio para quem você ama e deixar o seu like. Para você que já está conosco já há algum tempo, já é inscrito no canal, deixa o like, compartilhe o episódio. E para ambos, não se esqueçam que nós temos a nossa área de membros. A área de membros eu sempre falo aqui, você já sabe, você que está aqui chegando, que é a área de quem gosta de dar pitaco. Você gosta de dar pitaco? Quer dar aquele feedback ao pé do nosso ouvido, indicar um convidado, um tema, ter acesso a conteúdos exclusivos ou, quem sabe, participar de uma transmissão ao vivo aqui no estúdio, interagir diretamente comigo, com o nosso convidado, conhecer a famosa Giovana, sem mexer nos instrumentos de trabalho dela, hein? Ela já avisou, é só para conhecê-la, hein, gente? Nada de querer mexer no painel dela secreto aqui não, né, Giovana? Ai, o povo achar que eu sou ruim, Adriana. Não, mas você falou que não quer ninguém mexendo na sua mesa, não. E tá certo, que é complexa a coisa aqui, viu, gente? Mas a área de membros também é aquela área de maior proximidade para você que vê valor, né, no nosso trabalho, quer contribuir de uma maneira mais próxima. Então, é só clicar, seja membro, você vai ser direcionado, são 3 opções, você sabe que a que eu mais gosto é a Trigêmeos, né, eu, você e o nosso convidado aqui, e você, inclusive, eu quero saber como que são os bastidores de um podcast, então, olha lá, área de membros é essa área para você que te dá essa possibilidade, tá certo? Pessoal, 2025, né, gente? Caramba, o ano passado passou voando, eu nem vi, na hora que eu vi já tinha acabado. E aí, esse ano, não sei se você é assim também, né, mas eu faço várias metas, assim, faço lista separada, não tem essa de fazer listona não, vou fazendo por categoria. E uma categoria, minha filha, que é todo ano, tem que, poxa, esse ano eu queria economizar tanto, juntar tanto, queria fazer tal coisa, trocar de carro, nananana, você vai fazendo as suas, mas voltada para essas questões de finanças, né? Ou às vezes você só quer passar o ano sem se endividar. Ou às vezes você tem uma possibilidade, aí já está mais equilibrado, enfim. As questões financeiras, elas são questões que mexem, né, com o brasileiro. As nossas estatísticas e os dados estatísticos nessa área realmente não são muito positivos, né? Nós somos um país de endividados, de pessoas que não têm cultura de reserva financeira. E aí você pode estar em casa falando assim, poxa, Adriana, mas nós somos um país pobre. Calma, gente. Vamos aprender sobre isso, entender que essa relação do dinheiro, ela está além de só realmente o dinheiro em si, né? Vamos falar aqui hoje sobre emoções, sobre se programar, mas o principal que mais me motivou é você. Você que já começou 2025 devendo no cartão de crédito. Preocupado de onde vai tirar para pagar o IPVA, IPTU, renovar o seguro do carro, e os presentes que você comprou para os parentes. Parcelou. No Natal não foi isso? E é isso aí, gente. Esse é o nosso tema de hoje. Saindo do vermelho, Giovana. Você quer sair do vermelho, Giovana, ou você não entrou no vermelho? Olha lá, hein, Giovana, sem mentir. Eu não entrei no vermelho, tá? Muito bem. A financeira é organizada. A parte financeira é organizada. Amém. Muito bem, Giovana. E nós estamos hoje com ela, maravilhosa, Daniela Tissuda. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos sair do vermelho? Vamos. Obrigada, Adri, pelo convite, Giovana. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu tô animadíssima. A gente fez
esse mês inteiro, né, nós tivemos aulas sobre neurociência e para entender formação de hábito, depois tivemos organização de agenda, planejamento da casa pessoal, conversamos também com a Nutri, né, a Jéssica, para a gente buscar o balde. O balde que chutamos no final do ano. Sim. Tivemos também uma conversa com a Adri, que veio falar sobre personal organizer, deu várias dicas de como a gente organiza a casa, falou sobre destralhe, enfim. E a gente está fechando esse mês. Você esqueceu da Lê? Não, eu falei da organização, não falei o nome, mas eu Tá, falei porque da eu falei, organização não ouvi a Lê. Não, eu falei de Oh. planejamento, a Lê, querida, mas eu falei de planejamento, sim, planejamento de agenda, planejamento pessoal. E a gente está finalizando contigo, Dani, porque eu acho que a questão de administração, de gestão financeira é uma questão para o brasileiro. Sim. E como eu brinquei aqui no começo, mas é uma brincadeira verdadeira, porque muita gente chega, vira o ano endividado já, né? Sim. Vem carregando. E eu acredito que isso já traz um peso para o ano novo. Eu sei que é mais uma questão de semântica, essas questões de passagem de ano, mas acaba que o inconsciente coletivo a gente vai se renovando mesmo, né? Tem essa coisa de, poxa, o ano que vem vai ser diferente. Então, eu tô super feliz que você aceitou o convite. Eu também estou. Pra gente tirar aí o pessoal do vermelho, pelo menos auxiliar, né? Eu sei que você tem também alguns produtos, enfim, a gente vai conversar tudo nesse episódio. Mas eu gosto de começar ouvindo a história dos nossos convidados. Você sempre foi da gestão redondinha, Dani? Conta pra gente se você já vendeu almoço para comprar janta. Não, eu sempre fui muito organizada, mas assim, não tinha renda, mas vivia dentro da renda, não entrava em dívida, né? Eu quero dizer assim, eu casei muito cedo, né? Eu fiquei grávida com 17 anos. Então, eu e meu marido começamos a vida, assim, do zero. Olha né? só. Sem nada. E hoje, graças a Deus, nós temos, né, nossas 2 filhas, né, de 24 e 30 anos. Temos um apartamento, temos 2 empresas, né, nós temos uma marcenaria em Indaiatuba e temos a empresa de educação financeira. Então, eu acredito, assim, que a gente construiu tudo junto. Né? Mas eu sempre gostei de organizar as finanças, eu sempre gostei de números. Quando eu era criança, eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de escolinha. Então eu recortava a calculadora da revista para fingir que eu estava digitando, né? Eu espalhava folhas no sofá para fingir que eram meus alunos, e aí eu corrigia a prova. E eu tinha uma amiga que ela amava brincar de boneca. E no fundo da casa da mãe dela, tinha uma casa que não era alugada nada, e ela usava aquela casa de verdade como se fosse a casa dela e da boneca dela. Então a gente chegava lá, ela falava pra gente falar baixinho, né? Porque o nenê tava dormindo. E ela queria que eu brincasse de boneca com ela. E eu falava, deixa eu ser a dona do mercado, né? Que você vai comprar o leite pra criança. Porque eu não gostava. Eu gostava de brincar de escritório, de escolinha. Era disso que eu sempre gostei. E daí, quando eu fui fazer o ensino médio, que na época nem era ensino médio, né? Era colegial? Colegial, tinha o colegial técnico na época. Isso. Né? E daí eu fiz o colegial técnico na Fundação Bradesco, de administração e contabilidade. Aí depois, né, quando a minha segunda filha já estava com 3 anos, aí eu voltei a estudar. Porque daí, como eu fiquei grávida durante o ensino médio, aí depois eu continuei estudando, eu não parei. Me formei e daí eu dei um tempo dos estudos, né? Para cuidar das filhas, tudo, mas sempre trabalhando. Aí quando a minha filha mais nova estava com 3 anos, 2003, aí eu voltei a estudar. Aí eu fui fazer faculdade de administração com ênfase em gestão financeira. E daí eu passei por diversos departamentos dentro de empresas que eu trabalhei, financeiro, contábil, RH, mas sempre gostei muito de cuidar do nosso dinheiro. Sempre tive uma planilha, então eu sempre fui muito organizada nisso. Eu não tinha, acho que tanto o conhecimento técnico, assim, mais aprofundado, mas do meu jeito ali eu ia organizando, né? E depois eu fui buscar esse aprimoramento.
Agora, sobre a educação financeira, ela chegou na minha vida durante a pandemia. Porque aí, durante a pandemia, eu comecei a ver muitas pessoas passarem por dificuldade, né? É verdade, foi uma quebradeira, né? E aí, as pessoas perdendo emprego ou empresários fechando suas empresas por não ter uma reserva financeira. E aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, não é a nossa situação, né? Tá tudo bem, a renda continua entrando. Mas eu falei, a gente não tem uma reserva financeira. Então, a gente precisa se organizar melhor. Não temos dívidas, mas também não temos uma reserva. E aí, eu comecei a estudar. Daí, eu fui fazer o curso da Natália Arcuri, né? Que chamava Jornada da Desfudência. E eu fiz o curso dela e comecei a aplicar na minha vida e fui gostando, né, do resultado. Aí eu falei, eu queria ensinar isso para outras mulheres, mas eu não sabia ensinar. Eu sabia para mim, mas eu não sabia ensinar. Aí eu encontrei uma mulher que ela tem uma escola que ela forma educadores financeiros. Aí eu fiz o curso dela de educação financeira e fiz depois a pós-graduação em educação financeira. E durante o curso eu comecei a atender, né, mulheres, online, individual, e aí foi trazendo muitos resultados para elas, mas eu comecei a perceber que tinha muita emoção por trás do uso do dinheiro. Então, assim, eu tinha clientes que ganhavam R$2.000 e tinha clientes que ganhavam R$20.000. E o problema delas eram os mesmos. Então, não é sobre o quanto você ganha, mas como você usa o seu dinheiro. E também não é sobre não gastar, é como gastar, como usar o seu dinheiro, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso de ferramentas que eu consiga ajudar essas mulheres na parte emocional. Não é uma planilha que vai resolver a sua vida, porque se fosse, você baixa uma planilha gratuita da internet, Sim. registra tudo lá e tá tudo certo a minha vida financeira. E não, né? Porque a planilha, ela só vai registrar o que você já se comprometeu. E antes, né? A gente tem que ver o antes de você passar o cartão. Depois que você já passou, não adianta registrar, não né, adianta colega? registrar. A planilha só vai registrar. Então, e antes, né? O que a gente tem que fazer com o sentimento do eu preciso, com o sentimento do eu mereço. Esse eu mereço. E aí as emoções, assim, a ansiedade, algum problema que você está passando naquele momento, você até tinha uma meta, mas a emoção vem, você acaba, né, se desviando daquela ação e muita gente desconta num prato de comida e muita gente desconta num cartão de crédito. Calma, Dani, vamos devagar. Dá uma respirada aí, gente. Calma. Vamos lá, Dani. Vamos lá, gente. Tá batendo vamos, consciência, ninguém solta a mão. Tá batendo a consciência, né? A gente tem que entender. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos até o fim, gente. Respira fundo. Pode continuar? Pode, Dani. Tá conseguindo digerir, Adriana? Vamos lá. Não precisa chorar, o desespero vai passar. E daí, nessa busca por ajudar na parte emocional, eu fui fazer a formação em coach na Febracis, aqui em Campinas. E lá eu encontrei muitas ferramentas para minha vida, na verdade, porque eu achei que eu ia achar ferramentas para ajudar minhas clientes, mas na verdade mudou a minha vida também. Olha só, que interessante. E daí, junto com as ferramentas do coach, que trata as emoções, eu juntei com as ferramentas da educação financeira. Então, hoje a minha mentoria, ela trabalha tanto a parte de planilha, de registro, mas também trabalha a parte emocional, de você entender quem você é, quais são os seus hábitos, as suas escolhas do dia a dia, a sua forma de consumir, quais são os seus valores pessoais, porque tudo está por trás dos seus valores. Será que você tem usado o seu dinheiro de acordo com os seus valores pessoais? Olha, me dá um exemplo disso. Por exemplo, tem pessoas que... Eu devia ter trazido papel para anotar, Giovana. Eu quero, vai, me dá um papel. Aqui, olha, gente, eu nunca anotei, mas é porque eu tô sentindo que esse episódio vai me ajudar demais. Todos me ajudam, mas é que nesse eu quero... Pega o papel aí também, gente, que eu sei que se você não tá no vermelho, você pode melhorar, sempre pode melhorar. Me dá aqui, Giovana, que eu já... Vamos falar sobre essa história aí. Será que você... Como é que é se você gasta o seu dinheiro? Quais são os seus valores pessoais?
Meus Você valores sabe? pessoais. Me fala. Seus principais valores, você sabe quais são? Não roubar, não matar. É esses os valores? Valores pessoais. Não roubar, não matar. Família, respeito, justiça, Ética. reconhecimento, segurança. Então, muitas pessoas falam assim, o meu principal valor é segurança, por exemplo. Mas usa o dinheiro desenfreadamente. Será que está usando o seu dinheiro de acordo com o seu valor segurança? Né? Entendi. Aí um outro exemplo que daí não entra tanto a par... Entra um pouco, eu falo que dinheiro está em tudo, né? Mas muitas pessoas falam, meu valor principal é família. Só que trabalha 24 horas por dia e está deixando a família de lado. Eita. Né? Então, será que você está vivendo de acordo com seus valores? Você está usando o seu dinheiro de acordo com os seus valores? Porque senão você estabelece metas. Quando a gente vai estabelecer metas, essas metas são impulsionadas pelos nossos valores pessoais. Se você estabelece metas que não estão de acordo com os seus valores, quando você realizar aquela meta, você vai falar assim, legal, qual que é a próxima? Você não vai sentir prazer no processo e na realização, porque não está de acordo com os seus valores. Nossa, e tem muita gente que fala isso. Você já viu? Sim. Que não celebra as conquistas porque, conquistei, e aí? Mas será que aquilo que ela definiu como uma meta estava de acordo com os valores dela? Ou será que durante o caminho você foi deixando as pessoas que você ama para realizar aquela meta e chegou lá sozinho? Gente, bem que a Giovana falou. Que a Dani ia acabar com a gente. Mas é por uma boa causa, né? Uma boníssima causa. Muito bom. E assim, né? Igual a gente estava conversando aí nos bastidores sobre as crenças, né? A maioria das pessoas que ouviu na infância, né? Menino, tava pensando que meu dinheiro nasce em árvore, né? Quando a criança quer alguma coisa. Sim. Ou que pessoas ricas não são pessoas boas, ou que dinheiro é sujo, que dinheiro não corrompe, que dinheiro não é importante. Né? Eu ouço muito isso. Dani, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Realmente não é. Eu acho que o mais importante é a gente ter saúde. Mas em situações de problemas de saúde, você vai precisar do dinheiro? Sim. Sim, com certeza. Então, assim, as coisas que mais são importantes pra gente precisam do dinheiro. A educação, a saúde, você fazer uma viagem com a sua família. Tudo envolve o dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases que a gente fala. Porque inconscientemente a gente dá um jeito de se livrar do dinheiro, porque dinheiro não é bom. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que eu esteja melhor hoje. Eu vejo uma melhora, né, amor? Não tô melhor? Melhorei. Que era um desastre, já falei pra você. Um horror, gente. Ganhava 500, gastava 1.500 consciente, sabendo que não ia ter pura emoção desregulada. Isso há muitos anos atrás, mas o caos. Mas isso é passado. Mas tem uma coisa que ainda eu não vou dizer que eu não venci, porque tá controlado, mas eu percebo que se eu vacilo, que é essa coisa de se livrar do dinheiro. Sabe aquela pessoa que entrou um extra, joga tanto que é uma estratégia. Por isso que eu tenho consciência de que eu tenho que estar atenta acerca disso. Então, o que a gente tem? A gente tem uma conta que eu não tenho acesso. Então, caiu extra, é verdade. Caiu extra. Aí o Fábio fala, não, deixa na sua, que fica mais fácil. Não quero, esse dinheiro eu quero guardar. Aí eu jogo nessa conta, que é uma conta que eu não tenho acesso. Tá vendo? Só você se protege de você mesmo. É isso, é exatamente isso. Só que, o que é esse negócio? Chegou... Já quer mandar. Sim. Aí uma vez eu ouvi um coach mesmo, não sei qual é a linha dele, mas ele tava falando, nossa, Giovana tá morrendo de rir lá atrás, gente, mas é a real, vocês sabem que eu falo a realidade aqui, né? E aí ele falava sobre uma questão que poderia, que aí teria que ser um trabalho mais individualizado, mas que na experiência dele, o que ele percebia é que normalmente as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas têm uma crença de não merecimento.
Como se chegasse aquele dinheiro até elas e elas não se sentissem dignas daquilo, fruto do trabalho, e ela quer se livrar disso. Mas aí você trouxe essa história da crença também de ouvir desde a infância que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe. Então pode ser essas coisas. Sim, aí, né? tudo que você escuta na infância, junto com a gente não ter uma cultura de educação financeira, então a gente vai aprendendo vivendo ou com as pessoas mais próximas. Tem essa questão do não merecimento ou até de uma culpa, talvez, de eu tô crescendo financeiramente, mas os meus não. E daí, para eu não me distanciar dos meus... Ela ri, gente. Gente, ela tá acabando comigo. É isso, às vezes a gente... Tem um filme muito bom, quem puder assistir, chama Coach Carter. É um filme... mas aí eu vou dar spoiler. Não tem problema, porque é antigo esse filme. Quem não assistiu, meu filho. Mas eu vou assistir de novo, porque eu sei daí que você vai me dar uma... E você vê com outro olhar, talvez. Mas no final, um dos meninos falam assim, que o nosso medo não é, tipo, errar ou não dar certo. O nosso medo é ser luz. E aquilo eu fiquei pensando, eu falei, gente, talvez... muitas vezes eu procrastinei, eu acho que por medo de dar certo e não por não dar errado. É doido isso, né? É meio que um assim, auto-boicote, né? E se der certo? E se eu for luz? E se eu melhorar financeiramente? Será que isso vai me afastar dos meus? Mas não. Quanto mais eu... Tem uma frase na Febracis que o Paulo Vieira fala, que é crescer e contribuir. Então, quanto mais eu cresço, mais eu consigo contribuir e ajudar as pessoas. Então, eu acho que também é uma virada de chave, que foi uma virada de chave para mim, né? Então, eu mereço sim, e com isso eu posso ajudar tanto as pessoas mais próximas, quanto as pessoas, por caridade, ou pessoas que eu não conheço também. Então, outra coisa também que foi uma virada de chave para mim, foi que muitas vezes a gente não entra em ação para ensinar ou para ajudar, ensinar algo que a gente sabe por medo, e tem gente aí morrendo por não saber o que você sabe. E que você abriu a sua boca, você pode ajudar aquela pessoa. É verdade, gente. Né? E por medo a gente fica segurando aquela informação. Então, enfim, são muitas viradas de chave que eu tive nesse processo, né? Porque eu acredito que quando você tomou a decisão, quando você falou, poxa, você teve posse de uma informação, você falou, poxa, isso me ajudou e poderia ajudar outras mulheres. Não posso ficar só comigo. Não pode ficar, mas com certeza houve um receio. Muito, muito. Mas além, porque às vezes é assim, olha, às vezes a gente busca ferramentas e que tá certa, a qualificação está certa, mas ainda existe um fator emocional, de autoconfiança, que é uma outra esfera e que às vezes não segura. Sim. Eu acho que principalmente nos segura. Sim. Porque se você busca a ferramenta técnica, ok, você dominou a ferramenta técnica, mas ainda assim, porque eu conheço pessoas geniais, mesmo, QI alto, de verdade, tipo, física quântica, de verdade, não essa da energias, a de conta, que só tem letra, sabe? Essa de verdade. Mas que, às vezes, patina nas questões emocionais. Sim. Então, essa parte que você falou, né, dessa relação do dinheiro, eu fico imaginando que é como você falou, você tinha clientes de 2 que ganhavam 2 mil e 20 mil, e o problema era o mesmo. Sim. Então, às vezes, eu vejo isso no Brasil... E vejo isso na minha vida, gente, estou me colocando aqui, mas é porque às vezes algumas coisas a gente já venceu e algumas coisas parece que é meio, tá na nossa cultura. Uhum. Você vê, agora a gente passou o final de ano, né? Todo mundo queria ganhar na onde? Na Mega Sena. E eu sempre lembro de várias matérias de televisão que mostram pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje voltaram, às vezes estão pior do que estavam. Perderam tudo. E parece surreal, né? Sim. Você fala assim, gente, como assim? A pessoa ganhou milhões e tá pobre de novo. Sim. Mas é porque não é só sobre a quantidade, Não né? é só sobre a quantidade. Muitas pessoas têm promoção, passam a ganhar mais, aí você fala, agora vai ter um respiro, vai começar a reservar, né? Não, ela arruma mais conta.
Gente, e isso tem muito a ver com isso que você falou, então, de um financeiro que não caminha com os valores e também, às vezes, dessas crenças de se livrar. Sim, com certeza. Mas isso que você falou aqui, ó, até anotei, me pegou. Será que se eu crescer e melhorar, vou me distanciar muito dos meus? Dos meus. São coisas que a gente não para pra pensar, né? Mas que tem muito a ver. Nossa, me pegou essa, viu? É. Como que o pessoal fala, Giovana? Alugou um triplex na minha cabeça? Até anotei, vou refletir sobre isso. Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo. Como às vezes a gente pode ficar... Olha só, e faz muito sentido mesmo isso que você falou, porque a gente vê assim, gente, vamos ter maturidade para ouvir isso que a tia Dri vai falar agora, tá? Às vezes a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo, mas, por exemplo, jogadores de futebol. Os caras ganham milhões, né? Às vezes até bi, mas eles ficam presos ainda no gueto, né? Uhum. E eu digo no gueto, não fisicamente, propriamente, mas numa mentalidade. Uhum. Pode ter a ver também com isso, né? Sim. Tipo, eu ascendi financeiramente, mas eu me sinto seguro ainda. Eu faço parte, Eu né? faço parte desse faço grupo parte. aqui. Eu nem quero arriscar, porque vai que eu Sim. sou rejeitado nesse outro patamar que, de repente, financeiramente, o dinheiro me deu acesso, né? Sim. Nossa, forte isso. Realmente você teve que ir para essas informações mesmo, Sim. viu? Da Febracis, você fez o CIS depois também, você Depois falou. eu fiz o método CIS. Porque Muito não bom. é só sobre as verdinhas, não. É tudo sobre... Tudo tem emoções por trás e muita coisa vem da infância também. Da forma como a gente foi criado, das coisas que falaram pra gente. Então, tem muita coisa ali, né? E que a gente precisa curar e tratar para conseguir crescer. Né? Porque às vezes a gente fica ali numa zona de conforto, porque na zona de conforto é tudo bom, né? Tá gostosinho. Então eu já tenho uma profissão estabelecida, eu já sou reconhecida nela, por que eu vou arriscar outra coisa? Lá eu corro o risco de não ser mais reconhecida, de não ser amada, de não ter o status que de repente eu tenho agora. E daí você fica se sabotando e perde a chance de crescer, de melhorar. Entendi. Né? Muitas vezes, não dessa maneira tão aprofundada como você trouxe agora para nós, mas muitas vezes as pessoas elas sabem que se elas ganham 10 e elas gastam 20, vai dar problema, Vai. né? Todo mundo sabe que a gente não pode gastar menos do que a gente ganha. Matemática... Gastar mais. Gastar mais do que a gente ganha. Matemática pura. Aí a pessoa fala, poxa, mas por que então eu faço isso? Aí tem todas essas questões que você trouxe. Sim. E outras, muitas que devem ter, Sim. que aí num trabalho personalizado com você é possível mapear. Identificar. Sim. Mas como se dá a libertação? Porque o diagnóstico a gente tem muitas vezes, né? E às vezes chegando até no básico desse. Poxa, eu ganho 10, eu tenho que pelo menos, sei lá, vou me programar para, se eu ganho 10, gastar 4, 5, 6 no máximo. Mas aí tem a questão emocional. Identificou. E aí? Então, primeiro, durante o processo, as pessoas vão ganhando consciência, né? Tendo consciência, clareza sobre o que fazem com o dinheiro delas. Desculpa. Imagina. A partir daí, nós organizamos as finanças. Então, planilhamos mesmo. Vamos colocar aqui tudo que você gastou nos últimos meses. Vamos ver o quanto você está gastando. O maior gasto, assim, hoje que eu vejo, que a maioria das pessoas se surpreende, é com a alimentação. iFood, pode falar? Me quebra. Delivery.
E da... Esse derruba mesmo. derruba. Ou as brusinhas, né? Eita! Eita, que ela tá pegando nossas feridinhas, Adriana. E ela veio preparada. Você já viu o filha. caminho da cura? É porque é sempre as mesmas, Você tá vê? vendo? É um padrão. É um padrão. E eu tenho uma cliente que o dia que ela colocou na planilha lá, eu falei, e aí, né? O que você viu aí? Eu achei que era herdeira. Quem eu achei que eu era? Ela falou, o tanto que eu gastei em roupa. Quem eu achei que eu era? Ela falou pra mim. E é assim mesmo, às vezes, porque muitas vezes a gente vê as parcelas, a gente não vê o total da compra. Então, eu Sim. parcelei, deu uma parcelinha de 100, depois deu uma parcelinha de 70, e depois uma parcelinha de 100 de novo. Na hora que eu vou ver, a fatura tá 3.000 com as parcelinhas de 100, né? Então, se você não tiver esse controle, você acha que tá tudo bem, eu ganho bem, meu dinheiro some, Dani, eu não faço nada, nem viajo. Cadê meu dinheiro? Aí vai lá, acha o dinheiro, onde tá nas brusinhas e no iFood. Viu, gente? Aí você vai lá, você vai ver onde que tá o dinheiro. Eu vou colocar até aqui. Tá E nas aí blusinhas. a gente faz toda essa relação das despesas por categorias, né? Então, alimentação, transporte, educação, pets, e vai, saúde, coloca tudo lá. E a partir daí a gente estabelece metas. Então, assim, eu tô gastando no delivery aí R$1.000 por mês, vamos colocar uma meta de 700? Vamos colocar uma meta por semana para ficar mais próximo, né? Em vez de colocar uma meta mensal. Vou gastar 150 por semana. E aí você vai estabelecendo metas para cada categoria. Né? Legal. Quanto que eu vou gastar de brusinha por mês? E eu gostei disso que você colocou, porque o que a gente percebe quando a gente estuda a neurociência, a formação de hábito, o que fica muito evidente na literatura e quem escreve sobre, né? A meta real. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, olha o exemplo que você deu, poxa, a pessoa gasta R$1.000 por mês de iFood. Aí você vira para ela e fala assim, olha, acabou. Parou. Não tem zero iFood. Não tem. Não. Não vai acontecer. Uma coisa que eu falo, assim, na minha mentoria, é que eu não controlo nada. Quem assume o controle é você. E eu nunca vou falar o que você deve ou não fazer. É você que vai estabelecer. Por isso da consciência que você falou. E dentro do que é importante pra você. Porque se eu falar pra você assim, não, corta, não tem mais delivery, qual é o seu prazer de viver? Se aquilo é muito importante pra você. Você não vai fazer, você concorda? Corta a pizza de sexta-feira. Não, Dani, a pizza de sexta-feira é o momento que eu reúno minha família, né? Eu vivo por essa Eu vivo pela pizza de sexta-feira. Então, assim, você precisa fazer alguns cortes, né, no momento, entender que é um momento, não é para sempre, né? algo tem que mudar, mas que você não deixe de fazer algo que te dá prazer também, viver o presente, né? E senão também não tem como você manter isso por muito mesmo tempo. quem tá no vermelho, Dani, ou quando a pessoa chega no vermelho, você é mais... Não, quando a pessoa chega no vermelho, a restrição é um pouco maior, né? Mas eu nunca falo para cortar tudo. Ok. Entendeu? E a partir dessa organização, que daí a partir de como você começa a gastar menos nessas coisas, começa a sobrar um dinheirinho. E esse dinheiro que vai sobrando, você vai se planejar para pagar as dívidas, ou se você não tem dívidas, para começar a fazer sua reserva financeira. E até quem está pagando as dívidas, sempre ter ali um valor para começar a construir a sua reserva, para sentir prazer e ver que consegue, que dá certo. Nem que verdade, for R$50 por gente. mês. É uma alegria mesmo. Né? E você coloca ali numa renda fixa, num CDB, que rende um pouquinho, mas é seguro e que a qualquer momento, se você precisar, você tem. Mas você vai vendo que você consegue fazer aquilo. E a cada mês você vai aumentando. E o mais importante é você ter um porquê. Um porquê muito forte. Senão você não vai fazer. Por que eu tô abrindo mão da pizza de sexta-feira, Dani? Porque eu quero viajar o ano que vem com a minha família, no Natal, no final do ano, né? 2025. Sim. Eu quero trocar de carro, eu quero trocar de celular, eu quero fazer uma reserva para minha aposentadoria, né? Porque eu falo que o INSS é isso, INSS, isso não é o suficiente.
Adorei, muito bom. É triste. Mas ficou bom. O INSS não é suficiente. Assim, se a gente vier se aposentar, que pode ser que nem venha, Eu acho que não também, viu, Dani? se a gente se aposentar, é um valor que não chega nem perto do valor que você... Do custo de vida do de que hoje. você gera produzindo na fase produtiva da sua vida. E se você não se aposentar, como que vai ser? Então eu falo que o dinheiro que você vai viver lá no futuro, você está construindo hoje, né? Você está cuidando do seu eu do futuro, que ele só depende de você. Olha, vamos falar sobre isso. Eu já fui atrás, por exemplo, de questões de previdência privada, porque eu sou autônoma. Sim. E aí eu já ouvi pessoas falando que é uma bobagem, que tem outros tipos de investimento que são melhores, enfim, que é uma roubada, que depois na hora do final retira muito, enfim. Mas é uma preocupação minha, Sim. desde que eu me tornei autônoma, que não faz 2018. 2018 que eu me tornei autônoma, até então era funcionária pública. E eu me preocupo com isso, sabia? Sim. Já falei várias vezes pro meu marido. Ele fala, não, Dri, fica de boa, tem seguro. Eu falei, mas o seguro é se você morre, amor. Não. Não. É brincadeira, gente. Eu não tenho seguro, não. Não, Ó, vamos falar de seguro brincadeira. também. Então, assim, eu tenho previdência privada, por exemplo. Previdência, Eu tenho. você gosta dessa Eu ideia? gosto porque dentro do plano que eu tenho, eu consigo um abatimento no imposto de renda. Então, para mim também é vantajoso em relação a isso. Mas que existem outros investimentos melhores que a previdência privada, existem. Tanto que se você abrir quando você faz uma previdência privada, dentro daquela previdência tem vários produtos. Então, tem fundos imobiliários, tem ações, tem CDBs, tem tesouro direto, tudo dentro da previdência privada. Ou seja, são tudo títulos que você poderia você mesmo aplicar diretamente. A previdência privada nada é que um conjunto de vários investimentos. Mas, para isso, você tem que estudar bastante, para não correr o risco de perder dinheiro. Então, eu falo assim, para quem está começando, começa ali numa renda fixa, num CDB, que rende aí 100% do CDI, que está próximo da taxa Selic ali, né, dos juros. Porque se você não tem nada, você precisa colocar num lugar seguro, começar num lugar seguro, né? Porque se você precisar retirar, você tem ali, depois que você já tiver uma boa reserva de 6 meses a 1 ano no seu custo de vida, aí você começa a arriscar um pouco mais. Mas para isso a gente precisa estudar. Sim, Né? sim. Para não correr o risco. E o que eu falo, rende pouquinho? Rende, mas se você não começar, você teria o valor que você está reservando, você teria guardado? Você não teria nem os juros e nem o valor principal. É isso aí. Né? Então comece. Essa mentalidade. Agora, sobre o seguro, Sobre o seguro, sobre o seguro, eu também falo que a gente tem o costume de segurar o carro, mas não segurar a nossa vida. é verdade. Né? E que é muito importante ter o seguro de carro. Mas tem seguros de vida que nos asseguram em vida. E isso é muito importante para quem é autônomo, quem é empreendedor. Ah, é? Porque dentro dele tem alguns produtos que, se você vier a sofrer um acidente, precisar ficar um tempo afastada, tem um valor que você recebe. Se você ficar hospitalizada mais de 10 dias, tem um valor que você recebe. Então, assim, isso é muito importante, porque hoje você depende só do seu trabalho, da sua mão de obra mesmo, né? Se vier acontecer alguma coisa com você, você não está mais Já gerando aconteceu. renda. Quando eu Então. tive Covid. Então, A primeira vez que eu tive foi bem no finalzinho de 2020. Eu fiquei 9 meses sem conseguir trabalhar. nossa, Ainda bem que eu tenho um marido maravilhoso. amém. Que ele bateu e falou, segura aqui no meu lombo. Mas foi trash, né, amor? E o meu trabalho é completamente Sim. com movimento. Sim. E foi exatamente o ponto que o Covid pegou pessoas em situações diferentes, Sim. né? E a minha parte mais acometida foi a musculoesquelética. Sim, não conseguia subir 6 escadas direto. 6 degraus, né? 6 escadas. Acho que ninguém 6 consegue, degraus. só os bombeiros. Mas eu fiquei 6, não conseguia subir 6 degraus assim direto. Sim. E eu não sabia disso. Então, quer dizer que tem um seguro. Para doenças graves. Então, Olha assim, só. tem esse seguro. E dentro dele tem um produto também que depois de 10 ou 20 anos, você escolhe lá, tem 2 opções.
você pode resgatar uma parte dele, corrigido de juros, e daí você, a partir daquele momento, não tem mais seguro de vida, mas você recebe uma parte do dinheiro de volta, ou você fica com ele vitalício, mas a partir dali você não paga mais nada. É por isso que eu falo que os jovens, porque os jovens não pensam no futuro. Então, Giovana, você tá vendo, né, Giovana? E os Vai jovens, arrasar os você. jovens, eles têm que usar o tempo a favor deles. Então, assim, um seguro para um jovem é muito mais barato, né? Juntar R$1 milhão. Esses dias a Natália Arcuri pôs um post lá, quanto você precisa guardar mensalmente, a uma taxa de uns 12% ao ano, e a idade, né? Então, assim, uma pessoa de uns 20 anos tem que guardar R$300 por mês. Uma pessoa de 50, R$2.500. Não é mais fácil guardar R$300 por mês? Com certeza. E não gasta R$300 facinho com besteira por mês? Gasta ou não gasta, Giovana? Gasta facinho, né? Ela não quer nem falar. Ela tá branca, olha, ó, Giovana, tá até pálida. Cara, não, eu não estou sendo tão... Não, você, Adriana, tá pedindo socorro aí na mesa. Dá Tô pra nada, sentir. minha filha, eu tô só anotando aqui, você vai ver. 2025 é o Mudanças. meu ano. E ela fala assim, como guardar R$1 milhão até 65 anos. Então, quem tem 20 hoje, R$300 por mês, quando chegar com 65 anos, vai ter R$1 milhão guardado. Aí, pessoal. Gente, é literalmente deixar de comprar uma brusinha. Porque hoje as brusinhas tá... As brusinhas estão... As brusinhas tá Depende tudo da cara. brusinha, né? As brusinhas... deixar de comprar 2 brusinhas no mês. Guardar. Só que aí os jovens de 20 anos acham 65, Dani? Ah, Dani, tem muito tempo ainda pra eu pensar nisso, né? Essa falta de visão, né? Essa falta de... Só que Confia chega. E no quantas sistema. pessoas a gente vê passando dificuldade depois que aposenta? Ou seja, uma época que a pessoa está com uma vida mais tranquila, né? Curtindo ali, e daí, de repente, vem problema de saúde e mais o financeiro junto. E aí vem e tem que depender de outras pessoas para ajudar. E é muito triste, porque são pessoas que não ficaram encostadas a vida Sim, inteira, trabalharam, trabalharam muito, sim, né? mas é muito não se triste prepararam. mesmo, mas não se prepararam, com certeza. Isso tudo que você está falando, Dani, o seguro, né? Você falou dos títulos, da previdência privada, do CDB, mas principalmente essa questão dos títulos, do investimento, eu acredito que isso está mudando. Mas durante muito tempo no inconsciente coletivo brasileiro era uma coisa de gente muito rica, né? Sim. Era uma coisa que você imagina investir o quê? Só quem tem muito Só dinheiro. quem tem muito dinheiro. E não é verdade. Não é. Tem vários investimentos no Tesouro Direto mesmo. Tem vários títulos que você começa a investir a partir de R$30. Olha só. Os CDBs também. Tem de 50, a partir de 50, a partir de 100. Então, hoje está muito mais acessível e acho que as pessoas estão até tomando mais consciência em relação a isso. E que são investimentos seguros e que rendem mais que a poupança, né? Olha, esse negócio da poupança. Olha, eu tô lembrando de um negócio aqui que você tá falando das crenças, né? Eu tive 2 tias que guardaram no colchão. Uma, tia-avó, uma ainda deu tempo da família descobrir, a outra não. Na hora que eles acharam, já aquela época que trocava muito dinheiro, e a hora que viram já era dinheiro que não valia mais. Nossa. Que elas não confiavam no banco. Sim. Teve muito disso, Sim, né, também. sim. Tinha. E comprar dólar, Dani? Você é meio desanimada. Não achei muito animada. Não entrei nessa parte ainda. É. Não. Mas você vê, assim, Porque tem sempre umas teorias da conspiração, né, na internet. O dólar vai acabar, que agora não vai ter mais dinheiro de papel. Se bem que eu não sei se é tanta teoria, porque a gente não usa mais, né, mesmo. Eu sei lá, a última vez que eu peguei O dinheiro mesmo, assim, sim. né? Ainda mais depois do Pix, aí piorou mais ainda, mas você não... Não, nessa parte ainda não entrei. Então, a gente pode só, então, olha lá, gente, vai anotando. Eu já anotei aqui, ó. Viu, amor? Previdência privada para Dri. Tesouro direto. Viu? Seguro de vida em vida. Em vida. Em vida. Em vida. Gostei. E outra coisa do seguro de vida interessante também é que ele não entra em inventário.
Então, assim, por exemplo, a pessoa faleceu, o beneficiário recebeu, por exemplo, a mãe faleceu. O filho recebeu o dinheiro do seguro de vida. Esse dinheiro ele pode usar para pagar o inventário, porque esse dinheiro não fica em inventário. Porque muita gente né, não tem dinheiro para pagar inventário. E, às vezes, o próprio prêmio do seguro de vida pode ser usado para pagar o inventário. Nós passamos por isso há pouquíssimo tempo. O meu sogro faleceu. Sim. E o inventário ficou bem fora da Sim. realidade da minha sogra, mas aí tinha outras possibilidades. Sim. Mas aconteceu exatamente isso mesmo. Tinha que fazer o inventário e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, e as pessoas que não têm nenhuma possibilidade? Olha que interessante. É isso mesmo. Muito bom. Não sabia disso também, não. Mas aí, sobre a previdência privada, você pode fazer a sua reserva de aposentadoria num bom tesouro direto, num bom CDB, não precisa necessariamente ser um produto de previdência privada, entendeu? Entendi. Desde que você tenha ali um valor. E é legal no site do Tesouro Direto que você consegue simular. Então, você coloca lá, quanto eu quero ter daqui 10 anos. E ele vai falar quanto você precisa guardar por mês, a partir de agora. Ah, legal. Né? Então, é legal também isso. Você consegue simular lá dentro de vários produtos. Então, você falou que essa crença aí de que era só para quem tinha esses investimentos só para quem tinha muito dinheiro, isso Não, hoje qualquer pessoa desfaz. Sim. Desfaz essa mentalidade, porque Exatamente. hoje Consegue. E o que eu falo assim, ó, caiu o dinheiro na conta, já faz a sua reserva financeira. A gente espera o final do mês, se sobrar a gente reserva. Não vai sobrar. Não vai. Cria o boleto da reserva, né? Ai, não é? Você Ai, se eu não tiver um boleto, eu não tenho nada. Essa é uma fala também. Eu Quem tenho não que parcela, se o pobre não parcela, ele não tem nada. Tem nada. Se eu não tiver ali o carnezinho para pagar, eu não tenho nada. Tá bom, tudo bem. Então cria o boleto da reserva financeira para você. Olha aí. Né? Já que o seu gosto é pelo boleto. Faz um boleto lá pro seu eu do futuro. Hoje tem os bancos digitais que tem aquele boleto de depósito. Cria lá o boleto de depósito, já guarda, transfere para o investimento. Tá tudo certo. Pronto, pagou o boleto. Primeiro boleto do mês. Dani, hoje, a sua clientela, ela chega para você mais no vermelho ou são pessoas que já perceberam que não estão... Porque, às vezes, a pessoa, ela sabe, que é o meu caso, tá? Graças a Deus. Eu não estou no vermelho, não tenho dívidas, mas eu sei que pode ser melhor. Sim. Que nós podemos fazer melhor do que estamos fazendo hoje. Esse é o seu público ou o seu público chega já no vermelho? A maioria chega numa situação assim, eu ganho muito bem, mas não sei onde está meu dinheiro. E se continuar assim, eu vou ficar no vermelho. Legal. Então eu quero me organizar para que isso não aconteça. Ótimo. Tem pessoas, sim, que chegam no vermelho. Mas a maioria é que tá vendo que pode... A vaca tá indo pro brejo. Se continuar assim, vai acontecer. Então, daí eles me procuram para começar a organizar para que isso não aconteça. Entendi, Entendeu? entendi. Eu tenho uma preocupação... Porque eu tenho esperança de ter filhos, né? Um desejo. E eu converso muito isso com meu esposo. Eu falo assim, nossa, eu acho que e por enquanto que somos só nós dois, ok. Mas se entrasse uma terceira pessoinha aqui, eu acho que nós teríamos problemas. Sim. Então, eu tenho esse caráter hoje, entendeu? De pensar ainda dá tempo de rever muita coisa para que quando acontecer, se acontecer, a gente está preparado. E essa questão que você falou da previdência era uma coisa que realmente me incomodava. Agora você já me deu várias Sim, você pode fazer uma reserva aí, né, para o futuro. E assim, a reserva é importante você dar nome. Porque senão você começa a guardar dinheiro e você não sabe para quê, né? E daí, se não sabe para quê, qualquer dor de barriga você vai lá e tira. Então, assim, esse daqui é para viagem. Esse daqui é para quando a gente tiver filho. Esse daqui é para a gente comprar nossa casa. Esse daqui é para aposentadoria. Então, tem que ter nome.
Ok. Né? São caixinhas que você vai dando nomes para que não fique, eu tô reservando dinheiro, mas não sei para que mesmo, e me deu vontade de comprar um celular novo, eu vou lá e vou pegar aquele dinheiro. Entendi. Né? Então você tem que saber, por isso que eu falei do porquê. Uhum. Você tem que ter um Forte, porquê né? Você forte, falou. tem que ser muito importante para você, para que quando você precise abrir mão de alguma coisa que te dê um prazer imediato, você lembre para que é. Muito bem, dona Daniela. Já tô entendendo tudo. 2025 é o meu ano. Você tá pensando o quê, gente? Olha, você tá em casa falando assim, gente, mas esse podcast não chama um olhar para a infância? Gente, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui se você, pai, mãe, cuidador, responsável por uma criança que está com perspectiva de deixar que redondinho, né, Dani? Sim. Porque, querendo ou não, gente, a criança traz um custo, viu? E se você já é pai e mãe, você bem que sabe. Então, a gente sempre reforça aqui junto com vocês, né, nossa audiência, ou se você é novo aqui, que sim, o nosso podcast é um podcast que quer falar sobre a infância e tudo que envolve a infância, e a gente acredita que um ambiente financeiramente saudável vai só trazer vantagens para essa criança. Pais organizados e que podem ensinar essas crianças desde pequeno. Vocês viram aqui a Dani falando, por exemplo, imagina você já está com um filho adolescente, daqui a pouco ele entra num jovem aprendiz, ou entra num estágio, ou vai para a faculdade e já começa o estágio. 18 anos, que a Dani falou, já vamos começar já, filho. Porque se ele não tivesse a educação, ele já vai se endividar no primeiro emprego. É isso, era bem... Né? E a infância, igual a gente estava falando das crenças aqui, nós com essa informação, com o conhecimento, vamos colocar outras crenças na cabeça das nossas crianças. Com certeza. Né? Que dinheiro é bom, sim, né? Que a gente pode adquirir várias coisas, que a gente pode realizar vários sonhos, através de dinheiro, ajudar as pessoas. Né? Se você for dar uma mesada para o seu filho, ensina ele a dividir em 3 cofrinhos. Então, um cofrinho ele usa ali para o dia a dia, comer um lanche na escola, o outro cofrinho para ele conseguir mais a longo prazo comprar um brinquedo que é um pouco mais caro, e o outro cofrinho é para ele não mexer nunca, é só para ficar guardando. Então, ele já vai tendo essa consciência do dinheiro, de dividir o dinheiro em 3 partes. Né, já vai crescendo assim, e a criança vai aprendendo a fazer escolhas. Eu não posso ter o carrinho e o videogame, por exemplo. Sei lá. Não, o videogame é muito caro, né? Sei lá, o carrinho, um carrinho e tomar sorvete no shopping, no sábado à tarde. Não dá para ser os dois. Qual você quer? A criança aprende a ter escolha. Hoje eu vou usar meu dinheiro para chupar o sorvete, ou não, vou comprar o carrinho. Tem até um meme, né? Você já viu esse meme, já, Giovana? Que é assim, ó, ser adulto é dizer para si mesmo, na volta a gente compra. Você nunca viu esse? Essa é melhor. Esse é muito bom. Na volta a gente compra. Compulsiva aí, aos pais. Sim. Já ensinando, né? O único que eu já vi foi tipo assim, o troco, né? Que a mãe fazia isso, aí eu já vi o troco, os memes, assim, agora é a minha vez de chegar pra minha mãe e falar, na volta a gente compra. Esse. Não, no meu caso, eu acho que existia mesmo isso, essa imaturidade da escolha, provavelmente com alguma questão emocional muito desregulada. Sim. Então eu fui com o meu esposo me ajudou muito, contei pra você, né, nos bastidores. O Fábio é uma pessoa muito organizada, assim, muito mesmo, e é inegável que por conta a gente teve, se a gente olhar, tanto eu quanto ele, a gente olhar para nossa infância, tivemos uma prosperidade, graças a Deus, mas eu percebo que eu ainda tô com mecanismos. O Fábio é natural dele. Sim. Mas eu ainda, como você mesmo me precisa falou, ficar se policiando. eu tenho que ficar de olho. Sim. Entendeu? Até porque ele é muito gentil. Então ele não vai dar o cartão aqui, vou cancelar tudo. Assim, não, você tem essa gentileza, né? E ele tem... O que foi, amor? A
fazer uma fogueira santa. Ele tem essa colaboração, né? Mas você tá me falando aí várias coisas. Talvez eu não tenha um motivo forte. Sim. Talvez eu não tenha um porquê forte. Uhum. Talvez eu precise mapear ou ainda identificar essas crenças, me dedicar um pouco mais a isso. São coisas, gente, que eu tô fazendo aqui comigo e é para você que tá em casa ir fazendo também. Porque, poxa, nós temos sonhos, né? E às vezes E tem uma coisa também do brasileiro que eu já ouvi várias pessoas da internet de gestão. Que eles falam assim, olha, não tem desculpa. Porque eu vejo muitos falando isso e a Dani já falou aqui. Eu escuto muitos falando, eu tenho nos meus cursos da empregada doméstica ao empresário. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo e a pessoa que ganha 30 mil por mês. Sim. Não tem desculpa, porque às vezes você está em casa, isso é um mecanismo também de autossabotagem. Você está em casa e está aí ouvindo, tá assim, mas para ela é fácil. Uhum. Mas quando sobra, né? É. Não. Vamos desfazer isso, gente. Se você não sabe administrar o pouco, não vai saber administrar o muito. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. Por isso que você falou, né? Que às vezes a pessoa aumenta o salário, recebe a promoção e aumenta mais as contas. Ao Sim. invés dela resolver uma dívida, um ou problema. começar a fazer uma reserva financeira, né? Não, ela aumenta as contas para pagar. Vamos falar da história do parcelamento? Uhum. Quando você prepara essas pessoas, né, a pessoa te procura e você começa todo esse trabalho que você estava esmiuçando para nós agora. É uma recomendação sua de dar uma desacelerada na questão? Como que fica essa história do parcelamento? Porque eu percebo que o parcelamento ele dá uma diminuída na nossa culpa, né? Então, é que eu falo assim, o cartão de crédito ele não é o problema. Mas você precisa de estratégia para usar ele. E de controle, porque é muito fácil perder o controle. Porque o banco te dá um limite lá e você acha que você tá com aquela grana, né? Só que não. Você sabe, é só fazendo um entre aspas aqui. Esse tempo que eu fiquei doente da Covid, eu perdi as contas de quantas mensagens e e-mail que eu recebi de um certo banco aí, me oferecendo 100 mil de crédito para comprar carro. Eu falei, gente, eu não tô trabalhando, como que a pessoa me oferece 100 mil reais? Fiquei chocada, só para ver que essas armadilhas, né? Então, o cartão de crédito, o LIS, são os juros mais altos que tem, porque o banco disponibiliza para você sem ficar analisando muito se você é capaz de pagar. Se você é capaz de pagar. Então, são juros muito altos. Tem pessoas que olham o LIS lá, soma com o saldo da conta e acham que aquele dinheiro é dele. Não é. É um dinheiro emprestado e o LIS, caro. você diz, é aquele limite, cheque especial? Isso, cheque especial. Essa que libera aí, na conta. Né? Esse aí é duro. Agora, o cartão de crédito, eu falo, se você tiver estratégia, até para você ganhar milhas para poder viajar, se você souber fazer o parcelamento, então não é esse o problema, é você colocar um limite para você gastar no cartão de crédito. Então não é o limite que o banco te dá, é qual o limite que você se dá para gastar no cartão. Ela ri. Mas é de nervoso. De nervoso. Tô rindo de nervoso. Olha aqui, ó, o limite é do seu orçamento, não é o que o banco te dá, e nem do município. Exatamente. E daí também, lembra que eu te falei da gente estabelecer metas por categoria de gastos? Sim, isso eu achei ótimo. Então, por exemplo, eu coloquei ali um limite de R$200 por mês de brusinha. Exemplo. Né? Coloquei um limite ali. Aí eu fui na loja e gastei 400. O que eu vou fazer? Dividir em duas. Então tá dentro do meu limite daquele mês e do próximo. Mas no outro não pode. Mas enquanto eu não terminar de pagar, eu não compro mais. E aí você vai controlando os seus parcelamentos assim. E tem uma coisa que na minha mentoria... Limites. Que é o que eu já falei também, do eu preciso. Eu tenho uma lista de perguntas para você se fazer quando você achar que você precisa. Aí, fala algumas. Eu tenho uma cliente que ela imprimiu, mandou plastificar e pôs na bolsa. Pra ela.
Sempre olhar. Eu preciso. Então, assim, eu preciso. Eu preciso disso mesmo? Se eu preciso, tem que ser agora? Né? Porque às vezes, realmente eu preciso, mas tem que ser agora, dá para esperar? Né? Às vezes eu estou pagando já alguma coisa, dá para eu esperar terminar aquele parcelamento para daí eu fazer essa compra? Se eu preciso, eu tenho dinheiro para não me endividar? Né? Eu preciso disso agora, mas eu tenho dinheiro para não me endividar? Né? Tá dentro do meu orçamento? Será que eu tenho alguma coisa parecida ali que por um momento dá para eu substituir? Né? Por quanto tempo eu vou usar isso? Então, às vezes, você vai fazer uma viagem que você vai para um país aí que está muito frio. Aí você vai comprar um casacão e daí você só vai usar lá, você não vai usar nunca mais. Você poderia, de repente, ter pegado emprestado, alugado. Nossa, essa eu achei ótima. Por quanto tempo eu vou usar isso? Sim. Tem alguma coisa que dá para substituir? Então, assim, são várias perguntas. Aí, assim, eu preciso disso agora e eu não vou me endividar? São as 3 primeiras perguntas que a pessoa já às vezes nem lê as próximas perguntas, né? Mas foi engraçado, porque a maioria das clientes pegam e dão um print, a outra, ela imprimiu, ela mora na Flórida, essa cliente. Ela é daqui de Campinas. Nossa, e mora que lá. tentação, né? Lá eu tenho dó de quem mora lá. Ela mora lá. E daí ela imprimiu, plastificou e pôs na bolsa. Porque deve ser todo o pessoal que eu conheço até hoje, só uma, ela já era bem organizada aqui. Mas os outros, eles falam que tem aquela euforia, né? Sim. Do acesso. Ai, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Que desespero. Eu, se eu for pra lá, já tenho que ir bem ajustadinha, né? Tem. Você sabe que eu gostei muito disso. Anotei. Preciso, tem que ser agora. Eu te falei que foi assim, né, com o Fábio. Eu achei uma das coisas, gente, muito engraçada quando nós começamos a namorar, era isso. Ele entrava nas lojas, provava roupa, ficava ótimo. Ele tinha os recursos, mas ele não levava. E eu achava isso, eu falava assim, gente, eu não entendo como. Por que você não vai levar? Ele disse, eu não sei se eu preciso. Era exatamente isso que você falava, amor. Aí eu falava assim, gente, mas ficou boa, que história é essa? Não sei se eu preciso. Aí ele falou, não, eu gostei, mas eu vou pensar um pouco mais. Mas eu achava que isso era de homem, né? E não tem nada a ver, porque tem homens endividadíssimos também. Sim. E aí eu fui observando ele e percebendo a maneira como ele lidava com essas questões do desejo, da vontade, do impulso, né? Sim. E eu achei muito curioso, aprendi muito. Ele já fazia isso intuitivamente. Eu vou precisar anotar, imprimir, plastificar e colocar na bolsa. Mas eu chego lá, Dani. Eu chego lá, você também. Eu acredito em você, vamos junto. Ninguém solta a mão de ninguém que está só começando aqui. Então, tem todo esse processo que você falou, né? Mapeia, planilha, colocar limites. Adorei isso, hein? Por categorias, né? Eu não coloquei categorias aqui. Limites por categorias. Sim. E dentro da mentoria, acho que é importante falar, eu trabalho com 4 pilares. Né, da educação financeira. Então, o primeiro é o gerar. Então, assim, como que nós podemos gerar mais dinheiro? E não ganhar, porque a gente tem o costume de falar, eu ganho tanto, e ninguém ganha nada, a gente faz dinheiro. Você é responsável de fazer o seu dinheiro, você não ganha nada de ninguém. Então, a sua capacidade de fazer dinheiro. Amém. Né? E ter mais de uma fonte de renda. Porque se acontecer alguma coisa, você tem uma outra possibilidade. Então, geralmente a gente tem a renda principal, que é o seu salário, né, o valor que entra todo mês, que paga ali as suas contas. Tem a renda extra, que você pode fazer. Eu tenho um conhecimento que eu posso vender, que as pessoas geralmente me pedem ajuda nisso, que eu posso gerar dinheiro com isso, ou com alguma habilidade que você tem, de artesanato, de fazer um bolo, né, de ter uma renda extra. E a outra renda, que é aquela que não precisa do seu esforço de trabalho, que é você ter uma casa que você aluga, ou participar na sociedade de uma empresa que não dependa do seu esforço de trabalho, que seu dinheiro trabalhe para você, que é o nosso sonho, Essa né? é a que eles chamam de renda passiva? Isso, essa. É a renda passiva. Então, o seu dinheiro ali tá rendendo sem precisar do seu esforço de trabalho.
Aí o segundo pilar é o cuidar, né? Então você gerou o dinheiro e como que você vai cuidar do seu dinheiro? Então a gente fala muito sobre planejamento. Então, planejamento de compras de supermercado, planejamento de compra de presentes, de viagens, planejamento da manutenção do carro, porque se você não fizer a manutenção ele vai quebrar. E a parte dos presentes, a gente fala assim, a gente fala muito que tem imprevistos, né? Mas muitas coisas são previstas. Sim, E aniversário. presentes é uma coisa que a gente sai na última hora comprando que nem louca, mas você já sabe que tem Páscoa, já sabe que tem Dia das Crianças, já sabe que tem Natal, você já sabe que tem um aniversário, mas a hora que tá indo pro aniversário, você passa correndo no shopping, pega a primeira coisa que você vê e vai pro aniversário. Né? E se você se programar, você vai ter tempo de pesquisar, de comprar uma coisa mais que está mais dentro do seu orçamento, né? Então, planejamento para tudo. Então, cuidar do seu dinheiro dentro de um planejamento. Aí, o terceiro pilar é o proteger. Então, como eu posso proteger meu dinheiro e os meus bens? Que aí entra a parte de seguro de vida, seguro de carro, como se proteger de você mesma em relação ao cartão de crédito, ao LIS. E o multiplicar, que é o último pilar, que é sobre você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? O render. E daí também eu falo muito sobre... Dani, mas não tem como eu ter o controle de tudo. Né? Tá, você não tem realmente, não tem como a gente saber, né, o que vai acontecer e controlar tudo. Mas o que está no seu controle hoje? O que você pode fazer hoje para, caso venha acontecer algo imprevisto, os danos sejam menores? Sim, né? sim. Então, o seguro é uma forma. Se você tiver reserva. Uma reserva de emergência é uma forma. Então, não tem como eu saber o que vai acontecer, não tem mesmo. Mas o que eu posso fazer hoje? O que está ao meu alcance? É uma prevenção, né? Sim. Porque, assim, se você vier a ter algum problema e você não tiver uma reserva, você pode vir a se endividar. Né? Sim, então, assim, meu carro quebrou, eu tenho que consertar. Eu vou parcelar no cartão. Meu cachorro ficou doente, eu não vou deixar ele morrer. Eu vou levar no veterinário e vou parcelar. E assim você vai se endividando. E a partir do momento que a pessoa está endividada, ela vem a ter problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas emocionais. Quantos casais se separam por problema financeiro? É a principal causa de divórcio no Brasil. Problema emocional, né? Gente. Depressão, ansiedade. Então, a falta do dinheiro e o endividamento leva a muitos outros problemas. Então, por isso que eu falo, não fala que dinheiro não é importante. Porque ele pode afetar toda a sua vida. Todos os outros pilares da sua vida são afetados, né? Gente, falta de dinheiro e o endividamento podem causar muitos problemas. Com certeza. De saúde, né? Saúde física, saúde emocional, relacionamento, depender de outras pessoas. É muito sério, né? E é algo que a gente, como você falou, se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo hoje, despertar sua consciência para essa questão, procure ajuda direta, profissional da Dani. O @ dela vai ficar aqui embaixo. Você entra em contato entra no Instagram dela, segue, pede as informações para ela. Mas a Adriana não estou nesse momento agora. Gente, só com isso que ela já falou aqui, ó, eu já vou dar meu jeito já. Entendeu? Só essa história de você mapear os seus gastos, dividir por categoria, estabelecer limite, meu filho, 2025 já é outro. É saindo do vermelho e prosperando. Já é isso aí. E aí você muda a sua mentalidade, as suas crianças ao seu redor, seus filhos ou pessoas próximas, percebendo essa mudança. Se você convive com criança, ela já vai absorver esse outro comportamento, essa outra crença, essa outra maneira de lidar com vai criando com essa mentalidade, né? Sim. Porque também eu fico imaginando um ambiente que uma criança como essa criança vai crescer num ambiente onde a discussão, eu sempre escuto isso também.
Discussão de dinheiro, né? Ah, eu lembro que na Sim. minha casa, quando eu era criança, era sempre discussão por causa de Sim. dinheiro. Sim. A briga, meu pai e minha mãe vivia brigando por causa de dinheiro. E aí, dinheiro é o quê? Dinheiro é ruim, É ruim. porque só Meus gera pais brigavam. discussão. Mas... Nem te falo, hein? Várias altas reflexões aqui. Altas reflexões aqui. Dani, quando a pessoa chega para você endividada, a primeira questão é sanar as dívidas. É se organizar Se primeiro. organizar para sanar essas dívidas. Sim. Porque tem a questão de dívida que envolve juros, enfim, Sim. às vezes, se for de cartão de crédito, então é altíssimo, né? Eu não Sim. sei quanto é Ah, é mais de 400% no mês. os juros do cartão de crédito. Mas assim, um conselho que eu dou, uma orientação. Quando você está endividado, para de ficar cavando. Como assim? Porque a pessoa endividada, o que ela faz? Ela pega um empréstimo para cobrir outro empréstimo. Ai, é E daí, verdade. chega o outro mês, ela não consegue pagar aquele segundo empréstimo e pega outro empréstimo. Aí você vai ver a pessoa tá com uns 4, 5 empréstimos. Ela vai cavando, porque aí ela quer ir quitando e ela não dá conta. Então, assim, para tudo. Respira, vamos organizar. 1 ou 2 mais meses endividado, você já tá mesmo, seu nome já tá sujo. Então, calma, para tudo. Organiza primeiro, depois você vai começar a negociar suas dívidas. E ver dentro do seu orçamento o que é possível pagar. Tem escala de prioridade? Coisa que pode dar, sei lá. Eu fico imaginando que, por exemplo, tem dívidas que você pode perder sua casa, por Sim, exemplo. Existe? Existe. Porque muitas pessoas falam assim, paga o de juros maior. Não, paga primeiro o que você precisa para viver. Então, conta de água, luz, aluguel, você precisa para viver. Né? Depois, se tem algum bem como garantia. Então, carro, casa, porque tem algumas dívidas que ficam como garantia seus Isso. bens. Então, isso também É é uma prioridade. prioridade. Depois, você vai ver cartão de crédito, LIS, vai negociar com o banco. Então, porque às vezes entra numa pressão que o banco fica ligando, né? Então, não. Deixa lá e vai pagando as outras que são prioridade. Depois, essas você negocia. Né? Mas é importante parar, porque aí a pessoa está tão atordoada, ela não dorme mais, ela só pensa naquilo e que ela vai se afundando cada vez mais. Sim, imagino que sim. Mas aqui, só entre eu e você, tem os devedores profissionais? Como assim? Aquelas pessoas que fazem a dívida e falam assim, daqui 5 anos caduca? Tem. 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 Os profissionais. Mas é verdade essa história que caduca? Não, a não é dívida? que caduca. O seu nome sempre vai ficar ali. Com restrição. Com restrição. Acho que depois de um tempo o nome sai, mas não que aquela dívida não vai constar mais. Agora, o que tem é, por exemplo, depois de um tempo que você está devendo o cartão de crédito, por exemplo. Tem uma provisão que os bancos fazem, que chama provisão para devedores duvidosos. Então, dentro do balanço patrimonial deles, lá já tem uma provisão para isso, que eles dão como perdido, que eles não vão receber mais. E aí passam para uma empresa de cobrança. Não tem aquelas empresas de cobrança? Sim. Então, o banco já vendeu a dívida para aquela empresa de cobrança. Então, aí já passa a diminuir bem o valor que você vai pagar. E aí, você vai negociando. Fala, olha, eu quero saber qual é o meu valor principal. Você pede o histórico da dívida. Eu quero saber o valor principal da minha dívida e o valor dos juros. Então, não é 20 mil que eu devo. Eu devo 5 e o resto 15 é juros. Eu quero saber. Eu consigo pagar o valor principal em tantas vezes. Entendeu? Entendi. Então, você consegue ir negociando com essa empresa de cobrança. Mas, por isso que eu falo, não entre em desespero querendo Sim. já... Porque você vai pagar um horror de juros. Até então, para você sair do endividamento, precisa de calma e de estratégia também. Também. Tanto para priorizar, Sim. como para não, como Sim. você falou, não ficar tirando um empréstimo atrás do outro, Sim. cavando, né? Como Isso você falando falou. assim, dentro de uma lealdade de caráter, Sim, né? E não sim. fazendo isso como uma estratégia de, vou gastar lá e não vou pagar. Não. Mas de ter essa calma, porque existe uma forma de negociar.
Né? E não entrar em desespero e se afundando cada vez mais. Entendi. Maravilha. Muito, Mas lógico que muito deve bom. ter muita gente que faz isso de sacanagem, né? Eu não queria falar, mas eu já sei de uns Você já casos sabe de aí. alguns. Graças a Deus não é o meu caso, não. Mas eu sei de um pessoal que, por causa dessa facilidade do cartão de crédito, mas Sim. agora você me explicou. Porque Sim. no caso do cartão, como os juros é alto, o banco não se preocupa de ver o tal do scores lá, aquele número da pessoa. Sim. Então, conheço algumas pessoas, distantes de mim, mas conheço, que a pessoa vai tirando o cartão de crédito. Sim. Vai pegando Sim. e sai gastando. Sim. E aí a fala é essa, Sim. depois vai caducar, não sei Sim. o quê. Mas aí é isso que você falou, né? Sim. Já é um nome que fica sujo, a restrição Sim. fica aí. E um caráter complicado Sim, esse, né? com certeza. Que a criança que também está em torno está observando Sim, isso, né? com certeza. Eu lembro que minha mãe disse que eu era muito pequenininha e que eu pedi uma coisa para ela. E aí ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro. E eu falei assim, dá um cheque. Hoje você E ia eu já falar, ouvi dá um o cartão, passa o cartão. E aí minha mãe disse que me explicou, falou, não, mas o cheque você tem que ter o dinheiro lá, não é assim, né? Aham. E às vezes fica esse lugar, né? Sim. Se a gente não ensina a criança, É. ela vai achar que o cartão é É. ilimitado. Você vai lá no caixa eletrônico, sai dinheiro, Isso, né? fala, nossa, que legal essa máquina, é só digitar aí e pôr esse cartão, né? Como é. se fosse uma coisa ilimitada. Sim. E aí isso fica, na verdade, né? É. Na criança, depois se você Sim. não explica, não ensina. Achei muito fantástico isso que você falou de ter três cofrinhos. Sim. Muito Já legal. vai ensinando. Eu acho que a minha maior dificuldade, e quando eu converso com as pessoas também, menos com meu marido, mas quando eu converso com as outras pessoas, é ter essa perspectiva a longo prazo. Uhum. Parece que quando tá a longo prazo, se a gente não tem um trabalho emocional, Sim. ao longo do tempo a gente vai perdendo o foco e vai desistindo daquele objetivo, né? Eu tenho um... E aí eu queria que você falasse, porque você tem um trabalho também com essa questão do foco, da procrastinação, da perseverança. Sim. Como que você percebe isso também? Muito. Que às vezes começa certinho, mas no longo da caminhada as pessoas vão ficando Sim. pelo caminho. Tem um treinamento que eu estou ministrando que é baseado no livro Foco na Prática, do Paulo Vieira, né? Ó, E- é um livro que você indica? Sim, com Aí, certeza. gente, E ele tem é bem outro prático. que você falou. Da esposa dele, um outro que você falou. O Viva Sua Real Identidade, da Camila Vieira. E o Foco na Prática, ele até fala isso, né? Que as pessoas... Tem muitas pessoas que não sonham, né? Mas tem muitas que sonham. Mas o problema é que elas ficam lá no sonho. Né? E se você coloca uma meta muito a longo prazo, você acaba ficando numa zona de conforto e falando assim, mas é só daqui 2, 3 anos, quando estiver mais perto eu entro em ação. E quando você vai ver, você não fez nada. Então, uma estratégia é você ir trazendo metas mais próximas de você para que aquilo se realize. Talvez semanais, Isso. mensais. Então, por exemplo, eu tenho uma meta anual, né, para o ano que vem. Tá daqui 12 meses. Tá, qual é a meta mensal para que a anual seja realizada? Então, eu coloco meta mensal. Qual é a meta semanal para que a mensal seja alcançada? E Ótimo. qual é a meta diária para que a semanal seja alcançada? Então, eu trago ações diárias. O que eu tenho que fazer todos os dias para que eu alcance essa meta? Então, são Entendi. ações diárias que eu tenho que trazer para minha rotina, né? A gente tem até lá a agenda que a gente monta para que você consiga realizar essa meta. Porque é isso mesmo, a gente começa o ano, né? Nossa, estabelecendo várias metas, mas aí vai passando, a gente não entra em ação e termina mais um ano frustrado por não ter conseguido alcançar. Sim. Né? E o foco é uma coisa muito importante, porque a gente se distrai muito. Então, nesse treinamento, a gente fala também quais são as suas distrações. Né? E, geralmente, as nossas distrações são os nossos vícios. Né? Então, é o celular, são hábitos, são comportamentos ruins, escolhas ruins, que acabam tirando o nosso foco.
da coisa mais importante que a gente precisa fazer. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes a gente estabelece metas e a gente fica assim, ai, mas será que isso é pra mim? Ai, será que eu vou conseguir? E aí vem o medo. E aí a gente acaba se sabotando. E vai deixando, e vai criando outras tarefas no lugar das que a gente deveria estar fazendo para se sentir ocupado. Né? Não, mas não deu tempo porque eu estava ocupado. Mas está ocupado ou estava produtivo? Autossabotagem. Novamente. Sim. Mas no fundo é o medo. É o medo. Mascarando o medo. Sim. Acredito que com certeza a procrastinação, que é essa coisa de ir empurrando, tem muito a ver com a questão do medo, né? Do medo. Do medo da rejeição, do medo de não dar certo, do medo de não ser reconhecido, de não ser amado, de se frustrar. Medo. E é interessante, né? Porque a gente... Quando a gente lê biografia, a gente percebe que essas pessoas de destaque, elas falharam muitas vezes, né? Sim. Mas não entra isso na gente, né? Sim. Porque quando eu coloco isso para... Ai, mas nossa, vou investir tanto. Se não der certo. Eu tenho muito isso. Mas aí, quando eu olho para as pessoas que realizaram grandes coisas, elas falharam muitas vezes. Sim. Mas a gente não incorpora isso, né? Por isso que é tão importante esse desenvolvimento da questão das emoções mesmo. Sim. Porque isso tem a ver tem a ver com uma fortaleza interna de falar, tudo bem, se eu falhar, eu levanto de novo, porque eu estive consciente no processo e eu falhei, mas eu sei pontuar onde eu falhei. Então, eu vou de novo. Sim. E... Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Para tudo, né? Até para as finanças. Com certeza. Com tudo que você trouxe aqui, ficou muito claro para mim. Eu acho que o que ficou muito forte foi essa questão de ter um porquê forte, né? Sim. Porque às vezes você tem, enfim, você tem a informação, você me deu a informação hoje. Sim. Eu me conheço razoavelmente suficiente para saber aonde estão as minhas autossabotagens, e não mascarar isso por completo. É claro que se a gente sentar num tete-a-tete, eu e você vai me levar mais pro fundo. Com certeza, porque você tem mais ferramentas para isso. Mas o que você me trouxe aqui, já consegui mapear coisas e outras que você ia falando, Mas e aí? E aí eu tenho um longo percurso para o forte, o porquê forte. Sim. E para eu não desistir, ó, e você já deu, olha lá, gente, tô repassando aqui com você. Pequenas ações diárias. Ligadas ao longo prazo, para você não desanimar, continuar no foco e manter essa caminhada. Porque muitas vezes a gente começa, mas aí passa 1 mês, 2 meses, aí você vai diminuindo aquelas ações e até você desistir e engavetar aquele projeto mais uma vez. Sim, e você falou dos vícios, e isso a gente falou bastante lá na formação de hábito, no primeiro episódio. Porque existe todas as gerações tiveram esses problemas, mas nós estamos sofrendo um pouco mais com isso. Né? Com essa relação muito disfuncional com a sensação de prazer. Tá pior na nossa época. E esperar tá cada vez mais difícil. É tudo imediato. Porque nós estamos, você falou do iFood. Por que o iFood é uma sensação? Gente, porque a pessoa trabalha 12 horas. Ela chega em casa, ela tem um cardápio internacional na palma da mão dela. Ela pede, no cartão de crédito. E pede, chega na porta da casa dela. E você paga só na outra fatura. Prazer imediato. E aqui na nossa região metropolitana, eu lembro um dia, o meu primo mora em São Paulo. E ele falou assim, gente, é surreal esse negócio de São Paulo. Ele disse que estava com um grupo de amigos em casa.
E conversando aquela coisa, tomando vinho, conversando não sei o quê, daqui a pouco só no petisquinho, daqui a pouco, cara, que fome. Eles foram ver no relógio, era 3:30 da manhã. Ah, abre aí o iFood. Ele falou, prima, era 4 horas, o cara tava entregando esfirra na minha casa. Sim. 4 horas da manhã. Então, é uma coisa assim, tem o celular, tem o cartão de crédito registrado, se eu quiser chegar em casa agora e comer uma moqueca de camarão, Sim, eu vou comer. Sim. Então, é muito tentador. Para você ter uma maturidade, um objetivo, um porquê forte e falar, não, Sim. eu não vou. Eu tenho um objetivo e a minha meta, ó lá, a Dani me ensinou que o meu limite para iFood é R$50 por semana. Meu marido tá felizão. Não sei se você vai Então conseguir não comer com vai. 50. Então não vai. É, aqui em Campinas tá só o dog. Dá para comer um dog, depende do lugar. É, depende. Se for prensadão, já não vai dar. Mas isso tudo é para brincar, mas para a gente perceber que a gente tem a gente tem esse desafio com a relação do prazer. Sim. Porque para que eu mantenha o foco, eu tenho que ter essa disposição de negociar internamente comigo mesma que eu estou perdendo algo agora para ganhar algo muito mais alinhado aos meus valores pessoais lá na frente. E a alimentação não entra só a parte financeira, entra a saúde também, né? Sim, com certeza. Tem uma cliente que eu fui preencher a planilha com ela a primeira vez, né? Então ela pega o extrato lá e vai me falando, né? Ah, tanto, tal coisa. E ela chegou uma hora que ela falou assim, padaria, tanto, padaria, tanto. Não parava de chegar a padaria, tanto. E é tudo marmita. Passou a nossa sessão, ela me falou assim, Dani, fiz no final de semana marmita para a semana inteira, porque eu fiquei tão incomodada de tanta padaria que eu te falei, mas ela não tinha, ela sabia que pedia marmita, tudo bem? Sim, só que a consciência que trouxe para ela do tanto que elas estavam comprando de marmita na padaria, ela foi fazer marmita para a semana. Amor, eu acho que a gente precisa fazer um dia desse. A gente imprime, porque eu acho que o constrangimento de você ver a realidade dá eu acho que é isso. É a consciência, quando você né, olha o clareza. papel e vai separando, você se instala na realidade. É o que você falou daquela outra cliente. Ela falou, eu tava achando que eu era herdeira. Olha só isso aqui. Como que pode? Quem eu achei que eu era? Sim. E eu acho que essa parte faz muito, é muito importante, né? Porque é o que você falou. Ah, é uma parcelinha aqui de 70, de 50, na hora que chega no fim do mês, somou, pau. Sim. Você fala, gente, não é possível. E quando termina a mentoria, eu falo para elas deixarem um depoimento, né? Falar o que teve mais de resultado. E a maioria fala consciência e clareza. Não é nem tanto o dinheiro em si. Sim. Né? Lógico que melhorou. Mas a consciência e a clareza que trouxe para seguir o caminho a partir dali, né? Depois, porque depois você não vai mais ter a mentora ali junto, né? Então Aí você vai tem seguir. que andar assim e manter, né? Sim. E você sabe que até pessoas de empresas, né? Que daí fez a organização financeira da empresa, via que comprava muito todos os meses estoque de produtos. Ela chegou a ficar sem comprar e ok, a loja funcionou, não teve falta de produto, mas tinha aquele costume de sempre estar comprando muito estoque para a loja. E aí diminuiu muito os custos e continuou ok os produtos que estavam na loja. Consciência e clareza. Gente, eu sabia que esse episódio ia ser bom. Mas eu não sabia que ia ser essa paulada. Eu tinha certeza pelo conteúdo que a Dani entrega. Eu te conheci, eu não te falei, né? Que eu te conheci pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Pela a maneira como você se apresenta ali, pelo conteúdo, eu imaginei que ia ser muito bom. Uhum. Mas eu não esperei que você fosse trazer tanta... o que me impressionou, assim, é perceber como você tem uma visão muito integrativa do ser. E isso faz muita diferença. Sim. Porque não é só, como você falou no começo, não é só planilha, porque as pessoas não consomem por conta de... mas é a emoção que move.
né? Então, ter essa consciência, encontrar esses buraquinhos no muro são muito importantes, porque senão é o que você falou. Na Bíblia tem um termo que é o saquetel furado, pessoas com saquetel furado, que é isso que você falou. A pessoa, ela recebe 10, ela não vai bem. Aí ela ganha uma promoção, vai ganhar o dobro, e ela continua porque não foi trabalhado a base, né, a essência daquilo que tem que ser trabalhado. Então, isso é muito, muito importante, muito, muito importante. A gente estava falando de alimentação, né? E eu já vou aproveitar aqui para agradecer os nossos parceiros, né? O pessoal do Laboratório Origem. Laboratório Origem, você que já nos acompanha e ainda não fez, gente. Não fez, Giovana. Você acha que isso é possível? É admissível, Giovana. A pessoa não ter ainda procurado o pessoal do Laboratório Origem para fazer o seu... Claro que não. Seu exame de GG. Precisa fazer. Agora, ó, a Dani já ensinou. Fazer o controle financeiro e focar para começar a cuidar da saúde. Porque, por exemplo, é um ótimo ponto de partida. Não é? Lógico. Você vai saber. Entender o seu corpo, vai entender o que está te inflamando, o que pode estar te fazendo mal, o que de alimento. Óbvio que existem muitos. A caseína, a lactose, são assim, estourados. Os que mais aparecem, sabe, né? que já sabe que tem. Mas tem muitos outros que estão mascarados aí, que às vezes você fica mais inchadinho, fica mais incomodado, aquela digestão que não é boa. Então, aí para descobrir, né, Bri? Tem que ter muito cuidado, porque esses graus de inflamação, eles se arrastam pelo organismo, compromete o intestino, compromete a corrente sanguínea, funcionamento ideal. Às vezes você está aí se sentindo fadigado, indisposto, até mesmo o seu sono está desregulado. E isso vai afetando a cognição, gente. Suas tomadas de decisões vão ficando prejudicadas. Então, ó, nós estamos com... Aqui, G... Esse ladinho aqui, ó, o QR Code, direciona a sua câmera, você vai cair no atendimento do pessoal do Laboratório Origem, vão ser muito bem atendidos. Nós temos cupom de desconto. Olhar Infância 5. Vem, é que eu tô, vocês veem, eu tô chamando e vem. Olhar Infância 5, nosso cupom de desconto. Adriana, como que é esse exame, GG? Muito simples. Exame de sangue, sabe? Esse que você faz para colesterol e tudo mais. Coleta de sangue. Se você não é aqui de Campinas, eles coletam no Brasil inteiro. Tem laboratórios parceiros no Brasil inteiro. Existe até a possibilidade deles enviarem um parceiro para fazer a coleta em casa. É isso mesmo, né, Gê? Na sua casa, depois que eles vão fazer com esse sangue, fazer uma testagem de mais de 200 alimentos e classificar, então, quais são para você os mais inflamatórios, os intermediários e os que são ok. Você, diante desse resultado, pessoal, leva para o seu nutrólogo, para o seu nutricionista, imagina o nível de especificidade de um exame desse, a maneira como o seu nutricionista vai poder estabelecer, montar ali a sua dieta. A G, desde o ano passado, tá nesse trabalho com a Nutri dela, só sucesso e alegria depois desse exame. A Giovana levou para a Nutri, ela refez todo o plano alimentar da Giovana e é por isso, meu bem. Olha aí a G, se virando, não é nos 30 não, meu filho, é que ela se vira nos 60, tá? Então, não deixa de entrar em contato com o pessoal do Laboratório Origem, não. E, ó, 2025 é o seu ano. Gente, hábito, organização pessoal, nutricionista, nós tivemos personal organizer, finalizando com organização financeira. Gente, só se você não quiser. E Laboratório Origem, só se você não quiser. É ou não é, Dani? Com só certeza. se não quiser. Só se não quiser. Não é verdade? E essas mentorias você abre em certos momentos do ano? Não. Ou elas estão no perpétuo? Como que funcionam? Elas estão sempre abertas, a não ser que não tenha agenda, né? Tá. Mas é uma mentoria individual online. Ah, perfeito. São mentorias então, individuais. Qualquer lugar do mundo. Sim, qualquer lugar do mundo online. São sessões de 1h30 e individualizadas.
Perfeito. E aí o treinamento que daí eu abro esporadicamente algumas datas do ano, né, do Foco na Prática, que é um treinamento de um dia. Esse é presencial. Esse é presencial. Ótimo, Esse é presencial. ótimo. E esse curso que você tem que está sempre aberto, né, dependendo da sua agenda, claro, também lá no link da sua bio, a pessoa entra em contato com você. Tem meu tem essa WhatsApp informação. lá e a gente conversa. Perfeito. Aí sempre eu marco uma sessão de alinhamento, que é para eu conhecer a pessoa, entender quais são as dores dela, o que ela está querendo mais nessa parte financeira, e também para ela me conhecer e eu apresentar o meu trabalho. Então a gente sempre tem essa primeira sessão de alinhamento para daí começar a mentoria. Perfeito. Pessoal, só porque eu amo vocês, hein? Coloca no papel, separa por categoria, estabeleça limites para cada categoria. Mas antes disso tudo, você tem que ter um porquê forte, tá? Se o seu porquê forte, eu acho que um porquê forte é sair do vermelho. Se esse for o seu. Se você não estiver no vermelho, mas está percebendo que se continuar nesse ritmo, vai entrar no vermelho, já corre hoje. Já senta já com seu esposo, senta com a sua esposa. Se você é uma pessoa solteira, já senta, pega tudo lá, pega extrato de banco, pega Fatura do cartão, suas contas todas, já vamos organizar isso aí. Vejam o que a Dani falou, estabeleçam prioridades se você já é uma pessoa com dívida, então foca nas coisas da sobrevivência e coisas que estão atreladas a bens que são fundamentais para você. E vamos embora, vamos em cima. Arredondou essa parte, pensa na reserva, em você ter uma reserva de emergência, né? Mesmo essa reserva, você viu que a Dani falou para você fazer caixinhas diferentes, né? Acredito que tem coisas que são a longo prazo, que são mais caras, sim, que vão demorar mais prazo, médio prazo, sim. Mas essas reservas também precisam ter objetivos, tem que ter nome, né? Você falou. Tem que dê nome para o seu dinheiro. Dê nome para o seu dinheiro. E vamos perder essa crença de que as pessoas de classe média ou pessoas que são de classe média baixa não podem investir. Ó, ela falou do Tesouro Direto, que a partir de R$30 você já consegue. Ou se você é uma pessoa que está começando, ela falou do CDB, né? Sim. Que é algo que rende ali um pouquinho mais, mas é um dinheiro que você pode retirar. E no Tesouro Direto também tem títulos para quem está começando para a primeira vez. Que tem o título, o Tesouro Selic, que rende a taxa Selic, que é para reserva de emergência, igual os CDBs. Mas se a pessoa tiver com muito medo de fazer isso sozinha, se ela contratar o seu serviço de mentoria, você auxilia, está incluso dentro também. Da minha mentoria tem uma sessão só para investimentos. Ótimo. E não se esqueçam, hein, gente, que para mim também essa foi ótima. Eu vou falar o ano inteiro na cabeça do meu marido. Olha, amor, ainda bem que a Dani foi lá no podcast. Existe seguro de vida em vida, hein? Essa eu não sabia, essa eu gostei demais. Muito legal para nós que somos autônomos, né, gente? Porque a gente fica assim mesmo. Sim. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo. E eu vou falar para você, viu, Dani? Na sinceridade mesmo, eu não fiquei normal depois da Covid. O pique que eu tinha antes, sim. Isso já tem... Você teve 21, antes 22, da vacina, 23, né? 24. No final do ano passado, completei 4 anos. Eu não fiquei igual. Você teve antes da vacina? Eu tive antes da vacina e depois eu tive mais 3 vezes depois da vacina. Nossa. Claro que foi bem menos. A segunda vez ainda foi bem ruim. E depois tive mais 2. Eu falo, das pessoas que eu conheço, sim, eu fui uma das que mais tive. Meu marido teve antes da vacina também. Foi bem... Eu não cheguei a ficar internada, graças ele também a Deus. Não. Mas não foi fácil, não. Não. Então, é uma insegurança. A gente fica mesmo assim, né? Poxa, meu Deus. Ainda nesses anos ainda, em 2022, ainda precisei passar por uma cirurgia. Essa cirurgia eu consegui por MEI. Mas mesmo assim, né? MEI é assim. Você opera em maio e você vai receber em outubro. Sim. Que é o INSS, né?
Foi bem assim Eu falei errado lá. O situação. INSS é isso nunca será o suficiente. Perfeito. Aquela hora eu enrolei. Isso nunca isso será. nunca será o suficiente. E eu nem sei, né? E a gente nem sabe. A gente nem sabe mesmo para onde que vai caminhar esse INSS. Sim. Dani, querida, nós estamos numa plataforma que ela é chamada de evergreen, né? Sempre verdinha. Sempre aí jovem, eterna, né? A gente às vezes tem uma pessoa que está nos assistindo agora, tem alguém que vai nos assistir à noite e alguém que vai nos assistir daqui 5 anos, né? Mas eu acredito que quando a gente pensa em gestão financeira, como você pensa, através de princípios, os princípios da gestão financeira, elas são também evergreen, né? Sim. Elas são princípios. Então, eu queria pedir, a gente já caminhando para o final, a Giovana te apresentou a Cyndi Lauper, né? Sim. Queria pedir para você deixar uma mensagem dentro desses princípios, sabe? Que você acredite que quem vai nos assistir hoje ou à noite, ou quem vai nos assistir daqui 5 anos, tá valendo ainda esses princípios. Tá. Bom, a minha orientação é a seguinte: construa o seu eu do futuro hoje. Porque assim, o futuro a gente às vezes fica achando que vai demorar muito para chegar, e não, você está construindo agora. E não fica pensando que você é muito novo ou muito nova para começar. Porque você tem que usar o tempo a seu favor. Quanto antes você começar, o menor valor que você vai ter que reservar por mês para atingir o seu objetivo. Então, pense que você quer ter a mesma qualidade de vida que você tem hoje lá na frente. E isso você só vai conseguir construindo agora. Perfeito. Então, você, jovenzinho, está começando aí o seu jovem aprendiz, né? O seu primeiro estágio. Não caia nessa, não caia nessa. Comece já agora seguindo os conselhos da Dani, as orientações. Comece a poupar, aprenda sobre isso. Poxa, eu tô com dúvida, não quero começar. Não sei se eu entendi direito. Entre em contato com a Dani. Você imagina que maravilha você receber uma mentoria e já entender como que você vai destinar o seu dinheiro desde o primeiro. Imagina você pegar os cruzinhos já, Dani, que maravilha, já ensinando. Sim. É uma nova geração que está aí, né? Com certeza. Com certeza. Então, não perca tempo, tá? Se inscrevam lá no perfil, né? Sigam a Dani Tsuda lá no Instagram, acompanhe o conteúdo dela e entre em contato também para essa mentoria pessoal. E aí, Giovana, como é que ficou? A Giovana, ela tá toda assim, viu, gente? Falando, eu sou ótima na organização. Mas você aprendeu, pra minha idade, Dani? eu sou. Não, eu sei, eu não tô falando que é mentira, eu só tô falando que você tá aí toda... É uma coisa pra se orgulhar, vai. Pô. Com certeza, Giovana, você vai perguntar isso pra mim, com o meu histórico, é claro que é de se orgulhar. Ela tava me falando as coisas, eu falei, acho que ela é mais velha, né? Como ela mesma diz, eu sou uma jovem senhora. Exatamente. Mas foi maravilhoso, né, Gê? Foi ótimo, deu pra entender e quebrar muito estigma de fato, essa relação com o dinheiro, né? Enfim, acho que trouxe inúmeros pontos importantes essa questão do a gente querer mandar o dinheiro embora, porque a gente acha que ele não deve pertencer e ficar com a gente, né? Essa questão de não ter, de fato, controle, do tipo, frases que eu já ouvi que quase me mataram do coração. Mas esse é meu custo de vida, se eu não ganho o suficiente, eu tenho que fazer mais dinheiro. Essa é uma maneira mais direta do aquele eu mereço, eu né? mereço. Não, é pior do que eu mereço, gente. Pelo amor de Deus. Então, acho que é super legal entender. E óbvio que eu acho que é uma coisa que eu, quando comecei a estudar mais sobre essa parte financeira, eu via muito alguns que falavam: construa seu milhão em 3 meses. Aí eu ficava, gente, não é bem assim. A gente tem que ser real com a nossa realidade. A gente tem que ser verdadeiro conosco, entender que a nossa realidade do Brasil, assim, em 80% das casas, não é tão fácil assim. Então, é ser, de fato, claro com o que a gente pode, mas entender que
conseguimos. Não é fazer uma reserva gigantesca, mas a gente consegue se manter no mínimo sem fazer dívida. A gente consegue ir guardando ali que seja R$100 de vez em quando, tipo R$100 por mês. Tipo, daqui 2, 3 anos vai fazer muita diferença. Sim. Com certeza. Então aí começando pelos pouquinhos, eu acho que é super legal a gente olhar com esse cuidado mesmo. Não precisa começar pelo muito, porque todo mundo quer começar pelo muito. Então comece devagarzinho, vai dar certo, do mesmo jeito. E é tão importante o conhecimento para você até não cair em golpe. Sim. Né? Porque se você tem conhecimento da taxa de juros, você não vai cair numa conversa de que eu te pago 10% ao mês. Não existe 10% ao mês se a taxa Selic está 10 por ano. Sim. É golpe. Sim. Né? E às vezes Sim. a pessoa brilha os olhos, vai lá e cai num golpe. Isso é muito importante, porque a gente está esperando um posicionamento do poder público. Nós estamos com um problema seríssimo aqui no nosso país, que são esses jogos eletrônicos. Os dados são alarmantes. A população que está se endividando, que é classe C e D, uma das últimas matérias que eu vi, as pessoas já estavam usando o Bolsa Família para fazer isso. Nós temos um caso assim muito próximo a nós, aqui do estúdio, que a pessoa teve problema com isso. Então, essa coisa do dinheiro fácil, do sem esforço, é muito apelativo, porque nós estamos viciados no prazer. Sim. Então, isso que você falou, Dani, é extremamente importante, porque o conhecimento vai fazer exatamente isso. Sim. Não pode ser tão bom assim. Isso não existe. Isso não existe. Né? Como a Lê, que veio aqui de organização, falou, né? Eu falei, qual que é a mágica, qual é o segredo? Ela falou, não tem segredo. É trabalho duro. O segredo é trabalho duro, não tem varinha mágica, não. Então, reorganização, gestão financeira, é claro que existe técnica, a Dani passou várias para nós agora, mas não tem segredo. O segredo é trabalho duro, disciplina, consciência, despertar da consciência, rotina. Amadurecer, rotina, Sim. persistir e fazer a lição de casa, pessoal. Não caiam em golpe. E vocês não pensem não, viu? A gente recebe aqui no estúdio semanalmente esses convites. E as ofertas são altas, viu? Não vou falar para você, Dani, a gente tem os valores pessoais aqui, de justiça, de ética e vários outros, e enquanto empresa também. Sim. E os valores não são baixos, tá? Eles pegam pesado mesmo. Eles pegam pesado para que você anuncie isso. Mas a gente mantém o nosso posicionamento, até porque a gente sabe que aonde essa corda está estourando. Sim. Então, a gente precisa despertar para isso, viu, pessoal? Se todo mundo que anuncia aí falar não vou anunciar, acabou. Sim, acabou, verdade. tá? Ou pelo menos reduz muito. Então vamos despertar para isso. Minha querida, um presentinho para você. Obrigada. Um rolão aromático para os seus que momentos aí de delícia. atendimento, de se refazer. Ele é produzido com óleos essenciais. Ai, que delícia, adoro. Que bom que você gosta. Nós gostamos de presentear os nossos convidados, né, Giovana? Esse ano vão ter umas novidades por aí. Os nossos presentinhos, viu, Giovana? Não te contei ainda, tá? Mas eu vou te contar em breve. Não gostei. Não, vou te contar em breve, Não gostei Giovana. que eu tô de fora. Não Calma, gostei. não, você tá de fora porque eu não te contei ainda, mas eu vou te contar, Giovana. Magoei. Calma, Magoei, calma, viu? calma, Magoei. calma, Giovana. Amei. Muito obrigada, Dani, pela Eu sua que presença, agradeço. pela sua disposição. Fiquei tão feliz que você aceitou o convite. Era realmente, porque é claro que eu aprendo com todos. Mas esse mês de janeiro em especial, é claro que eu tinha uma perspectiva para a época, né, que é início de ano, mas eu fiz também um pouco para mim, sabe? Sim. Eu queria ouvir esses profissionais. Sim. Porque dá uma frustração, porque a gente começa com a boa vontade, né? Uhum. E as coisas vão ficando. Eu falei, poxa, eu não quero chegar no final desse ano de novo
E nem as pessoas que eu conheço, nem o nosso público que nos dão feedback Sim. com essa sensação de pegar a lista, sabe, do ano anterior e falar assim, cara, Não fiz. não aconteceu nada. Uhum. É como você falou, né? A gente não pode controlar tudo. Coisas acontecem, né? Mas uma coisa importante, que também é um livro do Paulo, autorresponsabilidade. Ah, legal. Né? Porque a gente fica culpando o governo, o meu chefe, a empresa que eu trabalho, mas, né? Puxar para a sua autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade também é dele. Também é dele. É um livrinho vermelho, pequeno, rapidinho. Lê e um conteúdo muito legal. Pessoal, como nós amamos vocês, vocês sabem, os links dos 3 livros que a Dani indicou estarão aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link, vai direto. Vão estar fixados no primeiro comentário, Dri. No primeiro comentário? Não é na descrição do vídeo. A produtora já corrigiu. Estarão fixados no primeiro comentário, tá? Então é só abrir, clicar, vai direto no livro. Essa parte de despertar da consciência que a Dani falou muito aqui faz parte você adquirir conhecimento, tá? Então, vamos lá. Todos os convidados que passaram por aqui indicaram livro. Aí você fala, nossa, Adriana, mas eu tô endividado, vou comprar livro. Vamos devagarinho, gente. Não são livros caros, viu? Não são livros caros. E outra... vai se organizando também para isso, né? Dentro lá da sua planilha tem que ter ali um item, né? De formação, de educação, de desenvolvimento, sim, né? E aí o livro entra lá. Sim. Às vezes você tem um tablet aí que aceita o Kindle, você tem um Kindle em casa, às vezes não dá para comprar o livro físico, porque às vezes dá bastante diferença, sim, né? Do livro físico para o livro, para o e-book. Compra o e-book. E assim, né, Adriana? Ninguém muda fazendo coisas iguais, né? Opa, também tem essa, né? Então, se não lê, vai ler. Se não vê filme, vai ver filme. Porque se você... o que você fez até hoje trouxe até aqui. Você quer continuar aqui? Não, não quero. Então, daqui pra frente tem que fazer coisas diferentes. Tá certo? Minha querida, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito adorei. Obrigada pela sua presença também. Vou te convidar pra gente finalizar com os nossos princípios, já que nós falamos tanto de princípios e valores. Você me acompanha? Acompanho. Aqui, ó. Crer, curar, crescer e compartilhar. Tudo que você fez aqui conosco hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Giovana, queridíssima. Obrigada, Giovana. Obrigada, meu amorzinho lindo. Sempre me dando força. Você lavou a alma hoje, né? Nesse episódio, né? Maravilhoso. E muito obrigada para você que ficou conosco até agora. Eu espero que esse mês de janeiro tenha te nutrido muitíssimo para que você tenha um 2025 maravilhoso. Conte conosco, coloque aqui nos comentários as suas impressões. Se você tiver perguntas, deixa aqui também, a gente passa para Dani, na medida do possível ela vai respondendo. Mas vamos juntos, tá? Vamos fazer um 2025 melhor, pensando que as crianças, gente, elas nos copiam. E se nós nos tornamos referências e bons exemplos, pessoas virtuosas e bem posicionadas, é isso que elas vão observar e é isso que elas vão copiar também, tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um beijo, um queijo light, sem lactose, segundo a Giovana. Tchau, paz e bem.